tá fechando os X aí. Sobrando aí, ó. Foi nesse dia aí que eu conheci. Fazer silêncio, olhar pra frente, prestar atenção aqui. Na última aula, alguns séculos atrás aí, eu tinha passado umas questões para responder dela, foi? Nossa, 55 anos atrás, passou. Um milênio. Você parou na 9. Na 9? Qual que é a pergunta? Corrigir a 10. Tábua rasa. É 10? Qual que é a 10? Explica a teoria da tábua rasa. Tábua rasa. Deixa eu explicar pra você para te mostrar que eu estudei. Não, né? O que é a tábua rasa, Zé? Posso falar? Não. Pode. É uma ideia que nada é inato. Ou ao contrário, não é nada é Combinatismo. Segundo a teoria da tábua rasa, quando a gente nasce, a gente é como uma folha em branco. Ou seja, a gente nasce sem ideia alguma na nossa mente. através dos 5 sentidos. À medida que nós vamos experimentando o mundo com os nossos sentidos, visão, audição, tato, paladar, olfato, vai sendo escrito na folha em branco da nossa mente as ideias. Então, a teoria da tábua rasa de John Locke é uma teoria que vai contra o inatismo. O inatismo é a teoria que defende que existem ideias inatas, ou seja, ideias que nós já nascemos com elas. Para o empirismo, especialmente John Locke, quando a gente nasce não há ideia alguma, todas as ideias vêm da experiência sensível, ou seja, todas as ideias vêm dos sentidos, né? Dos 5 sentidos. Não há nada no nosso intelecto que não tenha nele chegado, senão por meio dos Sentido. visão, audição, tato, paladar e olfato. Próxima questão. Diferencia ideia de sensação de teste, posição, sentido lógico. John Locke faz uma diferenciação entre ideias de sensação É literalmente a parte vai você também. e, como o próprio nome diz, as ideias de sensação são aquelas que vêm de forma imediata dos sentidos. Isso mesmo. Por exemplo, a cortina é verde. Isso é uma ideia de sensação, porque ela veio imediatamente do meu sentido da visão ao olhar para a Curtindo. Esse balcão não vai dar bagulho. A voz do Zé. É a voz ou mesmo? É irritante? A voz do Zé é irritante. Isso é uma ideia de sensação, porque ela surge a partir do momento que eu ouço a voz do Zé. Não fala mais do senhor também, não. Só deixa eu falar uma coisa. O senhor deve parecer bem fortinho, né? O cheiro do lanche me fez sentir fome. É uma ideia de sensação, porque vem o olfato. Como é que é? Na hora que você vê o segundo mês, coisa descarta no ar. Eu não posso. Às segundas-feiras eu amanheço com gosto de guarda-chuva. Oxi. Isso. Isso é uma expressão que as pessoas usam quando estão de ressaca. É toda segunda, né, Pedro? Amanhece com gosto ruim na boca. Mordaço. E é o gosto da ressaca. Isso é uma ideia de sensação. A madeira dessa mesa é dura. Eu baixinho pra ela. Isso é uma ideia de sensação. Então as ideias de sensação são aquelas ideias que vêm diretamente do sentido, são ideias simples. Diferente das ideias de reflexão. Tô chamando de celular.
são as ideias complexas, que surgem, como o próprio nome diz, da reflexão. Sim. Mas, de qualquer forma, elas nascem a partir de sensações. É uma combinação de ideias de sensação. Por exemplo, a ideia de liberdade é uma ideia de reflexão. Mesmo? Toda pessoa é liberta? Oi? Toda pessoa é liberta? É uma ideia até controversa, a ideia de liberdade. Será que nós somos de fato livres? Não, porque tem regras, né? Se não tivesse regra, todo mundo se mataria. Para o Kant, um filósofo alemão do século XVIII, é a regra, é a lei que indica que há ou que existe liberdade. Onde não há regra, não há liberdade. Só há liberdade onde há regra, porque a regra te dá a opção de segui-la ou infringi-la. Então você só é livre quando você pode escolher. Mas claro que a liberdade, ela implica a responsabilidade. Aí você vai ter que arcar com as consequências da sua escolha se você infringir a regra. Isso para o Kant. Para outros filósofos, não é sequer possível existir a liberdade. Para Calvino, por exemplo, que é teólogo também, não existe liberdade, existe a predestinação. Ou seja, nós não escolhemos coisa alguma, tudo já está predestinado ou predeterminado por Deus. Porque se Deus é onisciente, Ele sabe de tudo. Se Ele sabe de tudo, Ele sabe o que a gente vai escolher antes mesmo da gente escolher. Se Ele sabe o que a gente vai escolher antes da gente escolher, é porque a gente não tem escolha. Não tem como você mudar aquilo que Deus já sabe. Outros dizem que não. Que nós somos determinados pela natureza, pelos nossos genes. A galera do determinismo biológico, que diz que geneticamente nós já estamos programados. E são os nossos genes que determinarão as nossas escolhas. Antes de você fazer uma escolha, algumas reações químicas já aconteceram no seu organismo, fazendo com que você faça aquela escolha. Então você não escolhe merda. É os seus genes que estão determinando as suas escolhas. Não há liberdade. Mas se não há liberdade, isso ferra com a lei, a regra e o direito. Porque se uma pessoa somente seguir os instintos ou os genes dela, como é que ela pode ser condenada por isso? Ela está seguindo a natureza. Foi a natureza dela que fez com que ela seguisse por aquele caminho. E aí? Será que há liberdade? Por isso a liberdade é uma ideia de reflexão, ela não é uma ideia que vem imediatamente a partir de uma experiência sensível. Não pode ser melhorado, né? Então as ideias de sensação são aquelas que vêm de forma imediata dos sentidos, são ideias mais simples. As ideias de reflexão são mais complexas, que vêm a partir do nosso pensamento. Como o próprio nome diz, vem da nossa reflexão. Mas toda ideia de reflexão, ela é um conglomerado de sensações. Não de forma imediata, mas de forma reflexiva. Próxima questão. Qual foi a crítica de Locke ao absolutismo? O que era o absolutismo? O absolutismo aí foi um período histórico onde o poder absoluto concentrava-se nas mãos dos reis. Ou nas mãos do Estado, como queria Thomas
Hobbes. Por que o Estado deve ter poderes absolutos? Para Hobbes. Para impedir que a gente se destrua. Porque o homem é o lobo do homem. O pior inimigo do ser humano é o próprio ser humano. No estado de natureza, antes de criarmos o Estado, o ser humano vivia no estado de guerra de todos contra todos. Você vai mandar naquele lei do olho por olho, depois, vai. Porque se você fez mal a Isso é a lei do talião, mas aí já há uma espécie de Estado. Quando há lei, já há uma instância ali que podemos chamar de estatal. Porque essa instância ela vai julgar de acordo com aquilo que está positivado na lei. Já tinha uma espécie de Estado, uma lei. O Código de Hammurabi, por exemplo, foi a primeira legislação que se tem registro. É o código de leis mais antigo que já foi descoberto até hoje. Inclusive é um código que provavelmente influenciou os 10 mandamentos da Bíblia. Porque a Bíblia também tinha essa mesma logística, dente por dente. Muito antes. Os 10 mandamentos, segundo os estudiosos, eles foram desenvolvidos por volta de 1300 a.C., quando Moisés supostamente estaria no Egito, fugindo do Egito. Depois que ele consegue fugir com o povo hebreu, ele recebe as leis. O Código de Hammurabi tem 2.000, 3.000 anos antes de Cristo. Mais ou menos. Então é o código de leis mais antigo que se tem registro. E lá já constava a lei do talião, né? Que é a lei também do Antigo Testamento. É uma lei que inclusive Jesus vai mudar. É uma lei que dizia vida por vida. Se você for olhar no Antigo Testamento, lá no Pentateuco, nos 5 primeiros livros, na verdade é a partir do Êxodo que começa a receber a lei, a partir do capítulo 20 do livro do Êxodo, depois Levítico, Deuteronômio, Números até que não tanto, mas Levítico, Deuteronômio tem muita legislação específica. Você vai ver que é vida por vida. Se alguém matar alguém, você vai lá e mata a pessoa. Se cortar a mão, você vai lá e corta a mão. Arrancar o olho, você vai lá e corta o olho. Se roubar uma vaca, tem que devolver uma vaca. Se roubar um carneiro, tem que devolver um carneiro. Então, era a lei da reciprocidade. Nessa lei funcionava? Oi? Funcionava? No Antigo Testamento, sim. Né? Jesus que vai mudar essa lei, principalmente a questão de vida por vida. Ele vai dizer que ele não quer a morte do pecador, mas que ele sobreviva e se converta, né? E aí tem cristãos que defendem a pena de morte, indo diretamente contra essa posição de Jesus Cristo. Jesus Cristo não queria a morte do pecador. E aí tem cristão que defende as armas. Jesus dizia, se te der um tapa na face direita, oferece também a esquerda. Então não é a lógica da retribuição. Ah, deu um tapa na sua face direita, você vai devolver o outro tapa na face direita. E aí tem toda uma lógica sendo subvertida. Porque para defender a propriedade privada, que é uma coisa, você pode tirar uma vida que deveria valer mais do que uma propriedade. Para não me roubar, eu posso matar o ladrão. Então, mas essa lógica, beleza. Segundo a legislação antiga do talião, até que podia acontecer, mas Jesus subverte isso. Ele disse, de tomar a sua túnica, dê também as sandálias. A hora que ele dá as coisas, vai abaixo ele e pega a sua vida. Então, uma outra lógica, né? Mas a galera fala que é cristã, depender armas. Né, gente? Que feio. Aí tem que então cancelar esses trechos aí do Novo Testamento. Porque o Novo Testamento ele funciona numa outra lógica completamente diferente. Inclusive, dos 12 apóstolos, Judas traz, segundo a tradição, depois suicida. No Atos Apóstolos eles colocam um outro sujeito no lugar de Judas.
Então continuam 12. Dos 12, o único que não morre é assassinado. É João. Morte de causa natural. Eu na ilha, não é? De velhice. Oi? Não. Na ilha, né? Jogou na ilha. Sim, na ilha de Patmos ele tem a revelação, que é o Apocalipse. Apocalipse significa revelação. Temos 3 apóstolos. Os outros todos são assassinados. Nenhum deles pregava revolução, ou revolta, ou legítima defesa. Eles foram, mas por quê? Para o cristão, essa vida aqui é um vale de lágrimas e sofrimento. E morrer martirizado aqui era o passaporte direto para o céu. Então, se você morre fruto de uma injustiça, sendo assassinado, isso já era uma garantia que você ia direto para o céu, sem escala, sem um julgamento. Aí os seus pecados, não, é um muro de minha vida. Não precisava dar nenhum dízimo. Pedro teria sido morto, crucificado de cabeça para baixo. Paulo foi degolado, André foi crucificado em forma de X, outro foi apedrejado, outro foi esfolado vivo. E era assim, olha. Como é que foi? O O X, como é que foi o X? Não, pode tirar. O André. Esse X Faz assim, a gente vai lá. Air Jordan. Então, certeza. tem que fazer muito malabarismo. Eles pegam o Tomás de Aquino para poder fazer esse malabarismo. Tomás de Aquino, santo da Igreja Católica no século XIII. E Tomás de Aquino, ele vai tratar de 2 tipos de leis distintas. Não está falando que algo é referendado por Deus, mas segundo a legislação humana até que a gente pode admitir algumas coisas, inclusive como contra o Evangelho. Mas ele não tenta torturar a Bíblia, a Sagrada Escritura, porque tem um trecho da Sagrada Escritura que fala lá, mas vai ser pai contra filho, filho contra pai, a espada sobre a espada, não sei o que lá. E aí usam esse trecho. Mas em que momento Jesus incentivou alguém a pegar a espada? Sendo que ali, né, quando Jesus é preso, Pedro Aí, ó. pega a espada e arranca a orelha do soldado. Jesus vai lá e cola a orelha e fala: quem pela espada viver, pela espada morrerá. Ele foi espadeado. E depois nega 3 vezes, mas depois ele vai e fala 3 vezes de novo, né? Eu te amo, tentando reverter as 3 negações. Aí Jesus vai, então vá, apacente as minhas ovelhas. E é por isso que a Igreja Católica acredita que Pedro foi o primeiro papa, o primeiro líder da igreja primitiva. E como ele teria sido morto e crucificado de cabeça para baixo em Roma, Roma seria a sede da igreja cristã primitiva. Por isso lá está o Vaticano. Essa é a crença da Igreja Católica. Já para os evangélicos, não. A Igreja Católica nasce no século IV, com Constantino. Quando Constantino vai e transforma a religião cristã na religião oficial. Ela vira a religião oficial do Império Romano. E ali teria nascido a Igreja Católica. Essa é a controvérsia entre católicos e evangélicos protestantes. Mas voltando aqui ao Estado, o absolutismo, o poder absoluto dos reis, o Estado de Hobbes, o Locke é totalmente contrário a essa teoria, porque ele defende o liberalismo. E o liberalismo ele defende o quê? As liberdades. Hobbes diz o seguinte: o Estado precisa ter o poder absoluto para impedir que a gente se mate, se destrua, se escravize, se roube. Então, o Estado existe para ter o poder sobre a nossa vida, sobre a nossa liberdade, sobre os nossos bens. Porque se a gente representar uma ameaça para a sociedade, o Estado pode nos matar. E quem é o braço do Estado que nos mata se a gente representar uma ameaça para a sociedade? As forças de segurança, né? No caso, a polícia é uma dessas forças. O Estado pode tirar a nossa liberdade se a gente representar uma ameaça para a sociedade. Aí você pode ser preso, julgado pela justiça, que é também um braço do Estado.
Se você representar uma ameaça para a sociedade, o Estado pode tirar os seus bens. Então, pode confiscar as suas propriedades. Isso também através da justiça do Estado. John Locke vai dizer que o Estado deve defender as nossas liberdades. Quais são as liberdades básicas que o Estado deve garantir? A primeira delas, liberdade de expressão. Poder falar o que quiser e bem entender. No poder absolutista não havia liberdade de expressão. Se você falasse algo que desagradasse o reino, podia te mandar te matar, te prender ou confiscar os seus bens. Outra liberdade que não existia no absolutismo, liberdade religiosa. Você tinha que seguir a religião do rei. Se você não seguisse, você podia ser morto, preso ou ter os seus bens confiscados. Thomas More, por exemplo, na Inglaterra, que havia feito a reforma protestante e havia se tornado anglicana, Thomas More era católico, é um filósofo, político que escreve a obra Utopia, e seria uma ilha, um lugar imaginário, que não existe, mas um lugar perfeito. Já uma premonição do que depois veio ser chamado de socialismo, né? Porque tudo que eles produziam na ilha de Utopia era dividido de forma igualitária, não havia desigualdade, não havia roubo, não havia violência, porque, segundo Thomas More, não haveria necessidade. Então, Thomas More foi decapitado na Inglaterra porque ele era católico. Não havia liberdade religiosa. Nos estados católicos, se você fosse protestante, você era perseguido e morto. Nos estados protestantes, se você fosse católico, você era perseguido e morto. Outra liberdade que não existia, liberdade econômica. No absolutismo, você só poderia comercializar com quem o Estado autorizasse. Um exemplo é o Brasil. O Brasil era colônia de Portugal. Existia o Pacto Colonial. O que era o Pacto Colonial? Só poderia comercializar com Portugal. A Inglaterra não. A Inglaterra é depois que Dom João VI vem para cá, em 1808. Dom João VI foge de Portugal, porque as tropas de Napoleão invadem Portugal, ele vem para cá. E aí ele abre os nossos portos especialmente para a Inglaterra, né? Com tarifas ali até mais baixas que a Inglaterra. Mas antes não, você só poderia comercializar com Portugal. Se fosse comprar alguma coisa da Europa, tinha que comprar de Portugal. Mesmo que outro país tivesse um produto melhor e mais barato. O que a gente produzia aqui, a gente só podia vender para Portugal. Mesmo se tivesse alguém querendo comprar mais caro para ter um lucro maior, você tinha que vender para Portugal no preço que Portugal iria pagar. Não é? Tipo isso? Portugal foi literalmente, né? Na minha cabeça. Na verdade, foi tipo isso que sempre aconteceu, né? Onde tem Estado, não tem taxação. Sempre teve taxação. Agora aumentou de forma significativa. Mas a taxação é insuportável. A galera tá puta aí, principalmente por conta das coisas que você compra na Shopee, né? Antigamente você podia. Shopee da Shein. Na Shein também, né? Shopee e Shein. Mercado Livre não tem nem como comprar mais. Não, é um estado aí, ó. Os seus tentáculos. Governo lixo. Esse bagulho. Agora vamos aqui fazer um exercício. Sabe quem pressionou e está se beneficiando com essa taxação da Shein e da Shopee? Luciano Hang, o maior bolsonarista que tinha. Mas é porque pra ele é do carão, velho.
Ah, sim, vai dar banda. Por isso, o velho da van anda. Então, política é um jogo de interesse. Luciano Hang foi quem pressionou, ele já estava pressionando na época o Bolsonaro. Mas o Bolsonaro estava com medo ali de perder a popularidade, principalmente diante de eleição. Aí o PT veio e taxou. E está beneficiando. Não gosto nem de escutar essa palavra. Não gosto de escutar nessa palavra aí. Taxou? Não, PT. PT? PT. PT veio com o Lula e taxou. Antes podia ter R$50, né? Agora o ponto está comprando de R$12. E só o imposto da taxa marcado por R$12. Eu acho isso um absurdo. O povo está revoltado. Mas não tem liberdade econômica. E nem liberdade política. E de expressão. Por quê? Você não pode escolher o seu governante do absolutismo. Os governantes são de origem hereditária, né? São de dinastia, de famílias. Então, o Locke defende essas 4 liberdades básicas: expressão, religiosa, econômica e política. E o liberalismo defende os direitos naturais. Fake news. Quais são os 3 direitos básicos naturais? Nascer, crescer e viver. Vida, liberdade E poder. e propriedade. Então o Estado não pode tirar esses 3 direitos, ele tem que garantir esses 3 direitos. Então o Estado deve garantir o direito à vida, porque todo mundo que nasce tem o direito de Viver. A natureza nos deixa direito. Todo mundo que nasce, nasce livre, ninguém nasce escravo. Não, ali é uma condição histórica que transformou aqueles em escravos. Mas naturalmente ninguém nasce acorrentado. Nasce pelado, não é acorrentado não. Às vezes pode vender no mercado para crianças. E propriedade. A natureza nos dá o direito de usufruir daquilo que nós conquistamos com o suor do nosso trabalho. Então aquilo que você conquista com o suor do seu trabalho deve ser. Então esse é o liberalismo de John Locke. Defender as liberdades e os direitos naturais. E ele defendia um sistema de governo diferente do absolutismo, ele defendia o parlamentarismo. Então o povo, com a liberdade política, pode eleger o parlamento. O parlamento é aquele que vai fazer as leis, que vão garantir os direitos naturais. Trabalhistas não. Os direitos trabalhistas são os direitos de terceira geração, né? Porque primeiro vem os direitos naturais, que são chamados de direitos individuais. Depois vem os direitos políticos. E a terceira geração de direitos, que vem os direitos trabalhistas e direitos sociais, né? Acabou a aula? Por hoje é isso aí, galera. Aí no outro dia ela trabalha com 3. Era o